Sejam muito bem-vindos a mais um Central do Esporte, porque aqui não falta combustível para notícia, informação e também bom humor, começando com o Rogério Gereta Júnior. Tudo bem, Gereta? Quintana? Tudo bom, Jefferson? Vamos destacar hoje no Central do Esporte, não uma, não duas, mas 3 edições de Copas do Mundo, 2 vezes o quadro História das Copas nesta edição. E conosco também o pessoal que vai estar trocando de canal daqui a pouco. O que esse rapaz está fazendo no Central do Esporte? O pessoal está acostumado a ver a sua imagem atrelada aos assuntos culturais e musicais da cidade. Jefferson Andrade, tudo bem? É isso aí, Quintana. O Estúdio Cultural é a minha casa, mas eu gosto de dar os meus pitacos no esporte também. Estamos aqui, como tu falou, um momento meio conturbado, mas aqui a gente dá vamos abrir um parêntese aqui nesse momento para falar um pouquinho de esporte. Afinal, o Inter SM traz notícias muito boas aqui para a cidade. Então vamos começar justamente com o Internacional de Santa Maria, que apesar desse momento que a gente nunca sabe se amanhã teremos combustível para ir além, digamos assim, o Internacional foi longe, hein? Foi a cidade de Vacaria no fim de semana, enfrentar o Glória. Já vamos de cara na sequência ver os gols então? Vamos dar uma olhadinha Mais uma vez gols. agradecendo a assessoria de comunicação do Internacional de Santa Maria, que sempre nos envia o material dos jogos. Vamos então aos gols da partida. Internacional 4, Glória de Vacaria 1. Começando então com esta obra-prima do Chiquinho, ó, pegou de primeira. Que golaço, hein, gurizada? Foi um bonito gol, né? Uma jogada bem elaborada do Inter de Santa Maria, ó. Ele dá de primeira, né? Ele toca na bola e faz um golaço. Aí a cobrança de pênalti. Novamente Chiquinho. 2-0, é isso? 2-0. Foi o jogo do Chiquinho, a gente pode dizer, né? O pessoal brincava nas redes sociais, por favor, uma estátua para o Chiquinho. Aí o desconto do Glória, o gol que deu uma certa emoção, o gol do Jonas, aos 18 minutos do segundo tempo. O Glória de Vacaria tinha um jogador a menos, mas conseguiu esse belo chute de fora da área, descontar, e aí o Glória se atirou, né? Ficou naquele abafo. Aí no contra-ataque, olha essa jogada. Quase gol do Jackson. E aí o Dudu Mazão foi levando a bola devagarinho, driblou o goleiro, chutou, arriscou, hein? Ele podia ter passado essa bola, mas foi uma jogada muito bonita. Percebe que é uma jogada toda construída em contra-ataque, né? Tirou do goleiro. Foi fominho um pouquinho, poderia ter tocado pro pessoal. Ah, não, mas se ele toca para alguns jogadores, eles estão impedidos. Agora poderia fazer o toque. Ele até foi esperto mesmo. Se ele tocasse antes, os caras estavam à frente da linha da bola com apenas um jogador. E aí, vamos dizer assim, no folclore do futebol seria apagar das luzes, mas ainda era dia, né? Digamos, no apagar do sol, o Jackson, aos 48 do segundo tempo, sacramentou essa vitória por 4-1 diante do Glória de Vacaria em Vacaria. Resultado, para quem acompanhou a partida, e eu acompanhei pela internet, não foi surpreendente. O Internacional perdeu muitos gols. Chegou até, em algum momento do jogo, deixar o torcedor um pouco apreensivo, porque ganhava por 2-1, o Glória pressionava por uma questão de desespero, precisava virar o placar. O jogo de ida tinha sido 1-1 aqui no estádio Presidente Vargas, sempre é bom lembrar. A vantagem do gol fora de casa era do Internacional de Santa Maria por estar vencendo por 2-1, ou seja, se o Glória empatasse, precisaria fazer mais um gol. Foi que o Internacional, nos últimos minutos, conseguiu sacramentar a vitória e conseguir essa vantagem no marcador. Eu acho, Quintana, que talvez por circunstâncias, eu não acompanhei a partida, mas por circunstâncias o Inter de Santa Maria fez por merecer o resultado. O que me chama a atenção é o placar elástico, né? Em Vacaria, a gente conversava até no programa anterior, né? O que vocês acham que vai ocorrer de placares e tal? Na emoção Inter de Santa Maria, na razão o Glória, né? Baseado na questão do fator casa, da campanha e tudo mais. Agora, para mim, a classificação em si do Inter de Santa Maria, ela não é surpreendente pelo lado emotivo. E eu digo porque, assim, em dadas condições, naquilo que a gente percebeu ao longo da divisão de acesso, foi a maior derrota do Glória em casa e até a maior derrota do Glória em toda a competição, ter tomado 4 gols, né? Então, a partir disso, eu coloco nessa situação. Para mim, nesse sentido, é surpreendente o placar de 4-1. Até porque o placar de 1-0 ou 2-1, ou não chegou a estar 1-1 o jogo, né? Não, 2-0 o Glória descontou. Mas, para mim, no caso, 2-1 já era suficiente, por exemplo, vamos colocar assim, ou 1-0 e tal. O Inter de Santa Maria não fez só 1, 2, não fez 3. O Inter de Santa Maria fez 4 gols fora de casa, né? Mas tu sabe, então, a partir disso, eu acho que coloca a situação como algo bem, pelo menos para mim, o placar em si surpreendente. Eu acho que se a gente pegasse um torcedor do Inter de Santa Maria antes da partida, antes da viagem, acredita que vai dar qual o resultado lá? Olha,
o cara acertaria na loteria esportiva se ele falasse 4-1 daqui a pouco, né? Mas eu acho bem difícil um torcedor daqui a pouco chegar e dizer, olha, vai dar 4-1 pro Inter de Santa Maria. Mas acho que lá. talvez pelo otimismo que o torcedor vive, Jareta, né? Há 11 anos, a gente não... 10, 11 anos, a gente não tinha o Inter SM, assim, praticamente com um pé... Assim, eu não quero ser otimista demais, mas assim, falta muito pouco, né? Tu diz em relação ao acesso. Em relação ao acesso, né? Justamente, faltam 2 partidas. Na verdade, é a mesma situação do É a ano mesma passado. situação do ano passado, passado. né? É exatamente, E a mesma exatamente situação. a mesma, né? Joga primeiro em casa e a segunda, segunda fora, né? Que o ano passado foi contra o São Luís justamente, e eu acho Juína. que é esse otimismo que faz o torcedor querer. E o Inter SM, a gente vale ressaltar, claro que até justifica um pouco do placar elástico, jogar com uma equipe com um a menos. Que eu acho muito perigoso jogar contra uma equipe que está com um jogador a menos, porque eles vão pro tudo ou nada. Eles já estão com um jogador a menos, então agora o que vier é lucro. Então foi até tranquilizador esticar o placar. Eles estão com um a menos? Vamos fazer gol. Se der, vamos aproveitar a oportunidade. É que, na verdade, assim, eu não sou dono da verdade também para dar explicações, né? Mas uma coisa é um confronto entre igualdades. Por exemplo, 0-0, as duas equipes se enfrentam, jogando pelos 3 pontos, que foi a situação do Glória durante toda a competição. Durante toda a primeira fase, jogando em casa, jogava pelos 3 pontos. Agora era a questão do resultado, era a questão do placar específico para obter a classificação. Como o Internacional de Santa Maria foi para tomar as ações do jogo, porque precisava marcar gols, uma vez que tinha empatado 1-1 em casa, foi para cima, conseguiu 1-0. O que aconteceu? O Glória teve um jogador expulso, o Internacional seguiu dominando a partida, fez o 2-0 no segundo tempo, e aí o Glória se atirou de vez. Então ofereceu os espaços. E o time do Internacional, e a gente vai ver em seguidinha na fala do técnico Vinícius Munhoz, é um time muito inteligente, é um time muito maduro. Então, correu alguns riscos em função da pressão natural do Glória de Vacaria, mas digamos que o resultado tem essa consequência. Se fosse num jogo onde o Glória não precisasse desesperadamente dessa vitória, dificilmente ao natural seria 4-1. Tem muito a ver com essa circunstância. Mas o que ocorre a partir de agora é que o Jefferson se referiu no passado em relação a 11 anos. A gente ainda está vendo os gols da partida. E depois desse resultado de 4-1 diante do Glória de Vacaria, o Internacional de Santa Maria está a 180 minutos de conseguir o tão sonhado acesso à primeira divisão do futebol gaúcho. Esteve lá até o ano de 2011, quando foi rebaixado, e agora enfrenta, sabe quem, senhores? Novamente, o Pelotas é o adversário que pode garantir o acesso do Internacional de Santa Maria à primeira divisão. O jogo será neste domingo no estádio Presidente Vargas. Claro, a gente vai ter que acompanhar as notícias em relação à Federação Gaúcha, ver se não vai ter nenhuma alteração em função da greve dos caminhoneiros, que a gente vem acompanhando. Alguns esportes, na última semana a gente teve o futsal e o futebol americano, que a gente tinha anunciado na edição passada que teria os confrontos pela Série Bronze e pelo estadual de futebol americano, coisa que não ocorreu no fim de semana em função dos cancelamentos. A princípio se mantém essa questão deste confronto diante do Pelotas. Vamos ouvir então o que o técnico Vinícius Munhoz tem a dizer sobre essa vitória diante do Glória de Vacaria, esse placar elástico, mas também a expectativa para esse jogo? Olá, Quintana. Olá, amigos do Central do Esporte. É um prazer poder voltar a falar com vocês, né? E um pouco aí mais do nosso trabalho à frente do Internacional de Santa Maria. Conseguimos a classificação jogando frente ao Glória, né, na cidade de Vacaria. Um confronto de bastante dificuldade lá naquela cidade, né? Embora o placar tenha sido elástico, né, a favor do Internacional de Santa Maria, experimentamos um confronto de muita dificuldade. Eu acredito que já no enfrentamento aqui na cidade de Santa Maria, o Internacional de Santa Maria já merecia, né, uma melhor sorte pelo volume de jogo, pela quantidade de finalizações, né, que tivemos naquela partida. Porém, se não tivemos a sorte, né, de colocar bolas para dentro do gol e marcarmos, né, tivemos uma melhor sorte lá em Vacaria, né, e o volume de jogo e as finalizações que tivemos na partida conseguimos transformá-las em gols, né. Eu vejo que o Internacional de Santa Maria passa com muitos méritos a fase de semifinal. Vamos enfrentar um grande adversário aí que é o Pelotas, né? A melhor campanha da competição.
E a expectativa é de fazermos aí uma boa preparação, né? E poder fazer valer a vantagem de jogar em casa o primeiro confronto, levar algum tipo de vantagem lá para Pelotas, e aquela que for a melhor equipe, né, ao longo desses 180 minutos aí que obtém a classificação. Beleza? Um grande abraço a todos aí, bom programa a vocês. Grande abraço, Vinícius Munhoz, gentilmente nos mandou, a gente percebe que ele que fez a gravação, a gente tentou ir gravar com ele, a gente teve um problema, a gente não conseguiu se encontrar com ele no estádio Presidente Vargas, e ele gentilmente mandou esse vídeo, eu mandei as perguntas para ele, a gente só tem a agradecer. E particularmente eu confesso para vocês que eu estou na torcida pelo Internacional Santa Maria por 2 motivos. Um é o time da nossa cidade, a gente acompanha há muito tempo o trabalho do Heriberto Marqueto, que foi presidente, que começou com essa questão de pagar as dívidas, uma folha para pagar as dívidas, outra folha para pagar os jogadores, pé no chão, orçamento sem fazer loucuras para voltar para a primeira divisão. Teve dificuldades, a gente seguido trouxe aqui o César Sacol, que é diretor do clube, que também é um cara muito sério. Atualmente o Luiz Cláudio Melo, que novamente volta a ser presidente do clube, outra pessoa que está trabalhando de forma abnegada. Mas o Vinícius Munhoz, gente, ele é um cara de uma humildade, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma qualidade que a gente tem a consciência que em pouco tempo ele vai estar figurando entre os grandes treinadores do Brasil. A gente vai ter orgulho de um dia ter treinado o Internacional de Santa Maria, sempre com uma educação, uma finesse com a imprensa, assim, uma paciência. Porque o que eu incomodei ele para conseguir esse vídeo, assim, era meio-dia a gente se falando. Eu só tenho parabenizar e agradecer. E a torcida ela é especial, tem um extra com certeza em função do Vinícius. Não só pela questão da pessoa, mas pelo merecimento, a capacidade que ele tem. Sobre aquilo que tu falou, direto, em relação à questão emocional e racional, eu concordo com a fala do Vinícius. Eu acho que no jogo da ida, aqui no estádio de Presidente Vargas, o Internacional já mereceu fazer um placar mais dilatado. Teve o azar de sair atrás do marcador, também se expôs, porque ele precisou arriscar, né, quando foi atrás do placar. Mas conseguiu um empate, ainda teve chances claríssimas de gol, teve volume de jogo, controle, e ficou aquela sensação, se o Glória jogar esperando o Internacional de novo dessa forma, vai dar para o Internacional. E o Vinícius já tinha nos alertado durante a semana, é confronto em aberto, a gente se alentava que em relação às vantagens, era a vantagem menor em relação aos confrontos, né, da divisão de acesso. E o Vinícius Munhoz fez valer a campanha, a performance, a qualidade, né? É verdade. Eu acho que ele é um dos grandes personagens, se não o grande personagem dessa nova campanha do Inter de Santa Maria de chegar às semifinais da divisão de acesso, né? Pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano consecutivo, ele consegue levar a equipe. A gente sabe que neste ano o orçamento ficou um pouquinho menor em relação ao ano passado, um pouquinho mais apertado, né? Eu acho que um pouquinho maior, na verdade. Um pouquinho maior, mas comparado ao Glória e outras equipes como o próprio Pelotas, sim, é bem aquém. Bem aquém. E eu acho assim, ó, que... E não tem por que a gente esconder, não tem por que a gente deixar de falar até e citar essa situação. Com certeza, Quintana, Jefferson, você que está nos acompanhando, o Central do Esporte aqui pela UFN TV, com certeza agora muitas pessoas que estavam de costa para o Inter de Santa Maria vão aparecer no estádio Presidente Vargas. Né, vão querer aproveitar essa fase boa, né? Mas, agora vai subir, agora estamos aqui de novo, estamos aqui juntos, agora vai, tudo mais. Claro que é um momento de bom, é um bom momento, é uma hora para celebrar, não é hora para ficar criticando ninguém. Mas com certeza vai ter gente se aproveitando da situação. Muita gente, aliás, e não precisa dar nome aos bois, porque a comunidade sabe quem critica, a comunidade sabe quem faz isso, quem se aproveita dos momentos. Muita gente, aliás, dando tapinha nas costas do Vinícius Munhoz agora pela campanha, mas que talvez em rodadas anteriores, né, não fazia a mesma coisa. É uma situação, algo só para lamentar aí, e por isso que eu coloco o Vinícius Munhoz como um grande personagem. Não pode entrar em campo para fazer gol, mas pode colocar as peças lá, pode organizar a equipe para fazer com que o Inter de Santa Maria balance a rede. Posso ficar carona com o teu desabafo? Por favor. Eu tô meio falso Silva hoje, falando bastante, né? Vou trazer um relógio maior da próxima vez, né? Jareta, e o pior de tudo é o seguinte, pelo segundo ano consecutivo, é ele que monta o grupo de jogadores, lógico, junto com a estrutura que o clube dá para ele, mas ele monta o perfil dos jogadores. O grupo de 2018 em relação a 2017 são pouquíssimos os remanescentes, ou seja, ele teve que refazer novamente o grupo para disputar a divisão de acesso, com um orçamento muito baixo, e chega nesse momento, tem um outro lado da moeda que isso me deixa irritado. A gente sabe da competência, a qualidade, que o orçamento do Internacional é sim bastante inferior a todos os outros demais adversários dessa semifinal. O menor orçamento é do Internacional de Santa Maria, mais uma vez. O ano passado já foi assim. Só que se chega a dar um resultado adverso, se sobe o Pelotas, não o Internacional de Santa Maria, muita gente vai criticar.
vai vir ao microfone. Eu diria para você que são essas mesmas pessoas que agora dão tapinha nas costas do Vinícius. Ou né? seja, assim, só estão esperando esse um resultado trabalho da que semifinal. precisa ser louvado e reconhecido, que depende do resultado. Se não houver o resultado, é desmerecido. Mas evidentemente que um clube, uma equipe de futebol, ela também vive de resultado. E a gente não pode negar isso. Porque senão uma equipe poderia passar perdendo todo o campeonato, e evidentemente que seria rebaixado, mas poderia passar perdendo todo o campeonato, jogando um bom futebol, e mesmo assim o torcedor aplaudiria. Não é isso que o torcedor quer resultado. Agora, há de se lembrar também que o trabalho que é feito, ele precisa ser destacado. E eu acho que a gente ainda está distante no Brasil, né, de poder valorizar isso, até porque no fim das contas a gente acaba prestando atenção só lá na tabela, só lá no resultado. Claro, Jareta, tu prefere ver o teu time jogar mal e ganhar de 1-0 ou prefere o teu time jogar bonito e perder de 1-0? Evidentemente que a gente prefere ver o time muitas vezes até jogando mal e ganhando de 1-0, afinal o resultado importa. Mas é importante salientar o trabalho. E nas condições que o Vinícius Munhoz pegou o Inter de Santa Maria lá em 2016 ainda, e agora recoloca, lá em 2017, agora Fim de 2016, novembro de 2016. Agora recoloca a equipe de novo em uma semifinal, é porque alguma coisa tem de diferente, né? Se é que ele precisava provar alguma coisa para alguém, ele já provou. Um dia a gente vai olhar para trás, independente desses 180 minutos, porque com certeza se ele ganhar a estátua, em vez do Chiquinho, que os torcedores brincavam, vai ter que ser para ele, né? O pessoal vai sentir saudade desse cara. Eu sou dessa linha. Eu acho que antes de uma estátua para o Chiquinho, daqui a pouco uma estátua, acho que para outros grandes nomes do Inter de Santa Maria também. Não estou dizendo que o Chiquinho não seja um grande nome, né? Acho que ele tem a história dele marcada no Internacional, mas quem sabe uma estátua então para o Tadeu Menezes, né? Badico. O Badico de repente, mas já que a gente tocou nesse assunto... Tadeu Menezes, Oreco, outros tantas figuras históricas. Eu acho que o Chiquinho ele está nessa fila. Ele está na seleção dos 11, eu ele está nessa fila, mas ele tá ainda no caminho, precisa. tá no caminho. Eu acho que ainda precisa. E até porque às vezes a gente reverencia muito o presente, né? A gente esquece dos ídolos do passado, mas o Chiquinho com certeza é um grande jogador, merece esse reconhecimento e euforia do torcedor, mas a gente também tem que fazer referência a esses ídolos do passado. Eu tenho uma brincadeira a fazer com o Jareta, mas eu preciso deixar tu falar um pouquinho também, Jefferson. Vamos lá. Não, tu quer fazer algum adendo em relação a isso? Eu concordo muito com o que tu falou, né? Que infelizmente e felizmente, em breve o Inter SM está pequeno para o Vinícius. Né? Claro que a gente sempre quer que ele continue o trabalho que ele está fazendo aqui, que é um trabalho muito bom. Afinal, 2 anos seguidos ali, né, praticamente com um pé na divisão de acesso. E eu digo assim, o Inter SM vai ficar pequeno não porque o time é pequeno, mas sim porque os olhos vão se voltar para ele e em algum momento, né, vai chegar aquela proposta irrecusável, né, que é algo que muitos times aqui do Brasil tanto temem, né, que tem alguém se destacando e chega aquela proposta irrecusável que tira seja o jogador, seja o técnico da equipe. Mas a gente tem que sim muito que dar o merecimento, até porque, como tu falaste, Quintana, o Vinícius ele não é só o técnico, né? Pelo que tu falou aqui, ele faz quase uma função de manager, né, que é o cara que treina a equipe, é o cara que é um dos responsáveis pelas contratações, né? Ele se envolve diretamente na questão de quem ele vai trazer. Perfil de jogador. E outra, né? A gente fazer um time competitivo, um time bom com um orçamento grande é muito fácil, né? Fazer o que o Vinícius está fazendo com o Inter SM, que é o time, como a gente já falou aqui, que talvez seja com o menor orçamento dentre os semifinalistas, não é para qualquer um. Como diria o Gaúcho, né? O Zidane ganhar 3 vezes a Champions com o Real Madrid é fácil. Quer ver ele passar para a divisão de acesso aqui, né? Com o orçamento que os clubes têm. Eu acho que a gente consegue ir além um pouquinho, até também analisando os técnicos, né? Que trouxeram as equipes nesta fase semifinal, né? Nós temos o Vinícius Munhoz na figura do Inter de Santa Maria. Vai ter agora como adversário o Paulo Porto, curiosamente o técnico que garantiu o último acesso. Não, o Paulo Porto é o treinador que assumiu, foi o Bebeto Rosa. Isso, perfeito. Que treinava. O técnico que levou o Inter de Santa Maria ao 3º lugar em 2008. Né? Esteve bem próximo de chegar à decisão do campeonato. A melhor campanha recente do Internacional. E é o técnico também que recentemente ganhou um turno do Campeonato Gaúcho, eliminando a dupla Grenal ali, né? Vencendo o Novo Hamburgo nos pênaltis, mas enfim, lá com o Caxias. Nós temos lá do lado do Aimoré o Arilson, né? Arilson, campeão da Copa Libertadores, vice-campeão do mundo. Na verdade, jogou só um pouquinho a decisão, né? Contra o Ajax, foi sacado pelo Felipão, por conta da expulsão do Rivarola e tudo mais, mas não deixa de ser um jogador de seleção brasileira. E nós temos o Márcio Nunes,
técnico do Ipiranga. Técnico do Ipiranga. Né? Que, se não estou enganado, passou aqui pelo Rio Grandense, como zagueiro. Aí eu teria que Eu recorrer... vou ficar devendo, eu peço desculpa pro pessoal, mas não quero duvidar, não. Aliás, não quero errar, peço desculpa se estiver errando. Em Mas seguidinha... talvez dos 4 aí eu diria que é o menos experiente, mas daqui a pouco pode surpreender. Aliás, acho que é está entre os dois se eu fosse apostar para o acesso o Ipiranga. Em seguida nós vamos falar sobre isso, sobre a questão das Perfeito. apostas, porque antes ainda quero ficar um pouquinho nesse confronto internacional Pelotas, se me permitir. Claro, por favor. E eu quero te fazer uma provocação, Gereta. Falamos sobre o Chiquinho, Meia Chiquinho estava no último confronto internacional de Ele Santa marcou Maria e gol Pelotas. naquele jogo? Ele fez a cobrança de escanteio Cobrança que de resultou escanteio. no gol do Internacional e também na cobrança de falta que a gente vai ver na sequência. 29 de setembro de 2007. Te remete a quê, Gereta? Ah, não, é uma data especial para mim, uma data que mudou a minha vida, na verdade, né? Daí o torcedor do Inter de Santa Maria, claro que mudou, porque o Inter de Santa Maria garantiu o acesso, na verdade não, né? É a data de nascimento do meu filho, né? Que felizmente o Renzo esse ano vai completar 11 anos já, né? Mas eu lembro muito bem dessa tarde, que eu estava na cidade, ele é santamariense, nasceu aqui em Santa Maria, e rapidamente eu consegui dar uma fugidinha do hospital, né? Eu saí rápido para dar uma olhada, tentei dar uma olhada no jogo lá, mas não consegui porque o estádio já estava lotado e tal. Mas é uma data bem especial para mim, sim. Me marcou bastante também, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz como acadêmico de jornalismo aqui da casa. E a gente fez um documentário que a gente finalizou nesse dia, né? E culminou com a classificação do Internacional de Santa Maria, a última vez que obteve acesso para a primeira divisão. Só que o Pelotas também é o adversário que sacramentou o rebaixamento do Internacional de Santa Maria em 2011 com uma derrota aqui no estádio Presidente Vargas. O Pelotas venceu por 3-0. É clássico? Olha que pergunta interessante. Neste caso, eu diria boa. que há uma situação de uma rivalidade criada, porque o Internacional é o responsável por não ter deixado o Pelotas subir em 2007. Mas o Pelotas é o responsável por sacramentar o rebaixamento do Internacional de Santa Maria em 2011. Vamos relembrar rapidinho esses Vamos lá jogos? dar uma olhada nesses jogos. Aí está o Chiquinho, ó, na cobrança do escanteio, cobrança do primeiro pau, o zagueiro Cirilo desvia. Parece Paraguai e Brasil, né? A grosso modo, já que estamos em época de Copa do Mundo, verdade. aí, parece Paraguai e Brasil, hein? Gol do zagueiro Cirilo, que recentemente está no Brasil de Pelotas. É, né? exato. E com todo respeito, claro, à torcida do Pelotas, eu digo Brasil, seleção brasileira, né? Não Brasil de Pelotas, por favor. Até pela característica do uniforme. No segundo tempo, ó, Chiquinho novamente, Ale Menezes, artilheiro, faz o segundo gol do Internacional Santa Maria. Menezes, que foi eliminado com glória pelo próprio Inter de Santa Maria agora no domingo, né? Verdade. Gerente de futebol lá do Bem Pacaembu. lembrado. Nós não temos o gol do Michel, que foi o desconto do Pelotas, foi 10-1. Aí já, a partida de 2011 que mencionávamos recentemente, o Júnior Paulista faz 1-0 nessa cobrança de escanteio. E aí quem faz os últimos 2 gols, Gereta? Lembra dessa figura? João Paulo. Olha aí, Campeão com o Novo Hamburgo, recentemente campeão gaúcho, aí ó. grande João Paulo. Marcou 2 gols pelo Pelotas, aqui no estádio Presidente Vargas. E sacramentou então Mais magrinho um pouco, né? a última participação. Eu não gosto de fazer esse negócio de peso, né? Mas, Mas é um centroavante folclórico aqui já Al- no futebol gaúcho. ou seja, um confronto que significa o último acesso do Internacional de Santa Maria e a última participação do Internacional de Santa Tem Maria muita história nesses 2 jogos que vem por aí. na primeira divisão. Tem muita história e eu vou responder a tua provocação. Para mim já se tornou um clássico, É clássico do futebol, do futebol gaúcho. Eu ia dizer da divisão de acesso, mas esse confronto foi na primeira divisão. Na verdade, é um clássico do futebol do interior, né, Gereta? Eu não colocaria muito clássico, porque no caso, para mim, clássico seria o Brapel, né? E eu já sei de gente que está torcendo Gereta para ele é só da minha cidade. É senão não para é ter clássico, não. Brapel no ano que vem e tudo mais. Mas eu coloco como um confronto bem acirrado mesmo, um confronto bem difícil, não só para o Pelotas. O Pelotas joga a segunda partida em casa, na Boca do Lobo, porque tem a melhor campanha, mas não significa que tem a melhor equipe. Eu acho que essa eliminação que o Inter de Santa Maria conseguiu, no caso, colocar para cima do Glória, né? Faz com que o Inter de Santa Maria cresça muito nessa reta final, psicologicamente. A confiança, né? Eu acho que a confiança ela se eleva muito. É verdade que tem esse fator contrário de que em 2007 o segundo jogo era aqui e o segundo jogo agora vai ser em Pelotas, mas eu acho que o Inter de Santa Maria cresce muito. E aí eu faço uma pergunta semelhante à que eu fiz no programa passado.
o atual adversário do Inter de Santa Maria, o Pelotas. Qual é o Pelotas? É o Pelotas que perdeu de 2-0 para o Esportivo lá na Montanha dos Vinhedos ou é o Pelotas que ganhou de 3-0 do Esportivo? E vou além, é o Pelotas que perdeu de 3-0 para o Inter de Santa Maria aqui no primeiro turno, se não me engano, né? No fechamento do primeiro turno da primeira fase, ou é o Pelotas que venceu o Inter de Santa Maria por 1-0 lá em Pelotas também, esse ano também pela divisão de acesso. Se for o mesmo Pelotas dos dois confrontos e o Internacional for o mesmo, me serve. Ah, serve, né? Para a torcida, para Acho quem que quer ver o independente Inter do de Santa Maria, Pelotas, serve. o Inter de Santa Maria ele tem que entrar com a postura de um time que quer ganhar. Eu ia dizer assim, a cada jogo é uma história. Aquele 3-0 foi muito sintomático, o Pelotas errou tudo naquele jogo. O primeiro gol, a gente até não separou as imagens, porque a gente ficou mais nessa questão histórica dos confrontos. E vinha de uma situação que podia queimar uma gordura, né? Tinha um distanciamento, estava mais tranquilo. E o Internacional precisava se reabilitar na competição, mas ficou muito evidente naquele jogo que o Pelotas cometeu todos os erros possíveis. Agora, o Internacional de Santa Maria ele vem num crescimento, numa ascendente, numa maturidade, onde ele vem comprovando aquilo que o técnico Vinícius Munhoz fala, em relação à consistência tática, em relação ao comportamento do time. Eu não sei, eu penso que, apesar da melhor campanha do Pelotas, essa melhor campanha se decidiu em relação a um jogo. O último jogo, o Internacional estava na frente do Pelotas na última rodada, acabou sendo derrotado para Aimoré fora de casa, é verdade, e o Pelotas assim conseguiu garantir a primeira posição do grupo, mas até então a melhor campanha, né? Quintana, Gereta, não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu ouvi esse jogo com o Glória, com o meu pai, e a impressão que eu tive é que o Inter SM tornou-se, ou está se tornando, uma equipe que não sente o gol. Quando leva um gol, parece que a equipe, ok, tomamos um gol, vamos lá, vamos tentar não nos abalar, vamos tentar fazer o nosso jogo, impor aqui o nosso ritmo, o nosso estilo de jogo. Esse gol foi um erro de percurso aqui que a gente tomou, vamos para cima com calma e com tranquilidade para conseguir reverter ou para conseguir não fazer esses caras fazerem mais gols na gente. E eu diria até que o time desse ano, Geraldo, me parece um pouco mais coletivo que o time do ano passado. O time do ano passado parecia necessitar um pouquinho mais da figura individual do Edugol, do atacante Eduardo, que se destacou aqui, hoje joga pela Luverdense. Nesse time atual, me parece um time que depende muito mais da coletividade, que é um time que toca a bola rapidamente, tem velocidade pelos lados, tem a figura do Chiquinho no meio que cadencia o jogo, que no início do ano muitos disseram que já não poderia mais estar disputando divisão de acesso. E a gente vê o quanto ele vem colaborando nessa campanha do Internacional. Que é algo que a gente também viu no final de semana, né? Um time que praticamente dependia de um jogador. Esse jogador se machucou e o time acabou perdendo, o Liverpool. Bom, a comparação foi boa, né? Da final da Champions, o principal campeonato do mundo. Ele pega a cor da camisa, né? Para a divisão de acesso, mas está certo. Esperto, mas a referência é válida. Claro, o time acabou esmorecendo após a saída do principal jogador. Vamos então aos confrontos. Lembrando que nesta quinta-feira já temos o primeiro jogo, viu? Valendo vaga para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho 2019. Feriado de Corpus Christi, Estádio Colosso da Lagoa, Ipiranga e Aimoré, em Erechim. Gente do céu, eu acompanhei o jogo Ipiranga e Lajadense. Foi uma loucura. O Ipiranga fez o 4º gol, que garantiu a classificação aos 46 do segundo tempo. E vou dizer uma coisa, lotar eu acho muito difícil, porque a cidade de Erechim tem em torno de 100 mil habitantes, e o Estádio Colosso da Lagoa tem a capacidade em torno de 20 mil, entre 16 e 20 mil lugares. Acho muito difícil lotar o estádio. Mas a atmosfera que se cria, um gramado muito bom e o torcedor vai estar apoiando com certeza. Esse jogo é muito importante. Mas o Ipiranga, me parece, pela história, enfim, pela tradição, pelo momento que vive, por estar na Série C do Brasileiro, ele me parece favorito para esse confronto. Evidentemente que o Aimoré também não chegou ao acaso, né? Construiu uma situação tanto que vai levar o segundo jogo para São Leopoldo. Eu diria que desse confronto se tem, não necessariamente o campeão, mas o favorito para o título da divisão de acesso. Eu vejo dessa maneira também. Muito provavelmente o campeão saia desse confronto. E eu colocaria o Ipiranga um patamar um pouquinho acima da equipe do Aimoré, porque convenhamos, tu tomar 2-0 fora de casa e tu conseguir reverter o placar, mesmo que o gol seja nos acréscimos, né? E tendo tomado um gol, como se não me engano, o Ipiranga tomou um gol, né? Tomou gol de empate, isso tomou 0, mostra tomou uma gol de empate. maturidade, uma capacidade de reação muito grande, né? Então eu acho assim que o Ipiranga, se ele abrir um placar elástico, se ele abrir uma vantagem boa, e quando eu digo uma vantagem boa de uns 2 gols de diferença, e se não tomar gol do Aimoré nesse primeiro jogo, o Ipiranga, olha,
como a gente diz aí, a gente comentava até nos bastidores aqui, eu acho que o Ipiranga literalmente coloca um pé na primeira divisão. Bom, a gente mostrou recentemente então que o primeiro jogo do Internacional Santa Maria é no domingo, às 13h30 da tarde. O primeiro jogo entre Ipiranga e Aimoré é nesta quinta-feira. E nós temos os outros últimos confrontos. A primeira vaga para a primeira divisão do Gauchão 2019. Sai na terça-feira, é isso? Sai na próxima quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 6. Dia 6 de junho, às 8 horas da noite, se define então o primeiro classificado. E o grande confronto, o confronto final entre Pelotas e Internacional Santa Maria, o jogo que decide a vida. E aí, quem agora dessa vez, qual será o final dessa história entre Pelotas e Internacional Santa Maria? No outro domingo também, às 13h30 da tarde. Quintana, eu penso que vale a máxima do Ipiranga para o Inter de Santa Maria também. Se o Inter de Santa Maria conseguir no próximo domingo uma vantagem de 2 gols de diferença, por exemplo, sem tomar gol aqui, mesmo que o Pelotas tenha revertido contra a equipe do Esportivo, né? Conseguiu o resultado, se não me engano, foi o Manuel Vicente, que está atrás desta câmera aqui, ó, que me falou que todos os gols foram no segundo tempo. Eu acredito que o Inter de Santa Maria consiga uma grande vantagem, vencendo a partida aqui por 2 gols de diferença, sem tomar gols, ou seja, vencendo por 2-0 ou o 2-0, no caso 2-0 em casa. Consegue uma grande vantagem para cima do Pelotas. E aí eu acho que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, o Pelotas não consegue reverter. Acho que tem que ser jogos que tem que ser decidido no primeiro. Ao mesmo tempo em que quem joga a primeira partida em casa aqui vai ter que ter muito cuidado, porque se tomar um gol em casa vai ter que se preparar, né? Porque vai ter que marcar um gol lá, porque ele pode acabar sendo extremamente decisivo. Mas volto a frisar, eu acho que o fator local ele é bem importante nessa divisão de acesso. A casa vale muito na divisão de acesso. Vale. A história contraria, o comportamento do adversário pode contrariar isso, pode, mas é bem importante. Eu acho que em aberto eu colocaria em Pelotas e Inter de Santa Maria e eu colocaria o Ipiranga um pouquinho, num patamar um pouco acima aí do Aimoré. Tu não elenca favorito nesse confronto aqui? Eu não elenco aqui, favorito. E Ipiranga isso que o Inter de Santa Maria joga a segunda partida fora, né? Dava mais, eu poderia usar na emoção Inter de Santa Maria e na razão o Pelotas, né? Por jogar a segunda em casa. Deu certo eu a acho última vez que tu fez tem. isso, não quer fazer de novo? Olha, de repente dá uma sorte pro Inter de Santa Maria, né? E eu acredito que não tem favorito. Eu acho que quem passar nesse jogo aí vai estar muito bem encaminhado e evidentemente vai estar na primeira divisão, não vai ser surpresa. Que é o grande objetivo, né? Jefferson Andrade. Os jogos desse final de semana, dessa quinta e do domingo, são os jogos do ano. Tanto pro Ipiranga, pro Aimoré, pro Pelotas e pro Inter SM. Porque a segunda partida é só para ver quem vai ser o campeão. Né? Aqui se decide quem sobe. Então, claro, eu falo muito com a emoção. Eu quero muito que o Inter de Santa Maria faça um bom resultado aqui. Ou nem que seja o 1-0, sabe? Só para ir para também é uma vantagem Pelotas boa, né? Com certa tranquilidade. Não estou dizendo que se fizer 1-0 aqui já é vitória garantida. Mas esse é o jogo para jogar todas as fichas. O que eu acho delicado do mata-mata, e é por isso que eu acho arriscado, parênteses, a tática do Renato Portaluppi, a tática do Grêmio de priorizar as competições mata-mata, é que às vezes uma expulsão, um pênalti, acaba colocando toda a campanha a perder, onde os pontos corridos, né, são mais justos em termos Ganha a equipe mais consistente. De premiar quem é mais regular. Mas o meu coração, eu não vou falar com a razão em relação, porque como cada lance, daqui a pouco, o Internacional é melhor que o Pelotas, na minha opinião, mas numa expulsão, num lance determinado, acaba se privilegiando o Pelotas, então o meu coração quer Ipiranga, uma cidade que me acolheu tão bem em Erechim, um time que eu tive o prazer de fazer cobertura por algum período, e o Internacional Santa Maria. Subindo os dois, ganhei em 2018, foi realizado. E eu coloco assim também quem está nesse confronto do Ipiranga com a Aimoré, porque o Ipiranga foi aquela equipe que quando ele foi cobrado, quando ele foi exigido, ele deu a resposta, né? Ele deu a resposta. E aí eu pego assim o Pelotas que joga, por exemplo, o segundo jogo fora de casa, o segundo jogo em casa, e o Aimoré que joga o jogo em casa, né? Nesse mata-mata, são duas equipes que quando foram literalmente cobradas, né, elas de certa forma não corresponderam tanto, principalmente o Pelotas, que sofreu. O Pelotas tomou 2-0 do Esportivo, né? Eu lembro que no programa passado eu não acreditava numa classificação do Pelotas. Inclusive eu achei que daria Inter de Santa Maria Esportivo, né? Mas o Pelotas sofreu. Eu acho que o Pelotas, ele chega num momento bom, ele tem um técnico muito bom, mas está em aberto, gente. Olha, o mando de campo ele vai ser decisivo sim, mas está tudo em aberto, não vejo favorito aí mesmo.
O quadro História das Copas narra hoje o que foi a trajetória, talvez, por muitos, uma das maiores seleções de todos os tempos, a seleção brasileira da Copa de 1970. Olá, amigos do Central do Esporte. O História das Copas de hoje fala sobre a Copa de 1970, no México. O nosso tricampeonato em meio a um mundo marcado pela Guerra Fria, ainda mais forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, além das ditaduras pela América Latina e pelo fim do racismo. Pra frente o Brasil foi o lema que eternizou a postura que ia muito além do futebol. Era uma questão de Estado, que fazia uma verdadeira propaganda do Brasil enquanto país. Brasil, ame ou deixe, era outra ideologia imposta a todos que eram contrários ao regime militar instaurado desde 1964. A situação brasileira, aliás, era delicada no que se refere aos direitos humanos. O ato institucional número 5 cerceou a cidadania e acirrou a apreensão e a tortura como método para uso político-social. A conjuntura do maio de 68 ainda estava presente na mudança da postura da sociedade. Longe da América, movimentos sociais de luta contra o racismo ganham projeção, assim como as lutas por igualdade de gênero. A guerra do Vietnã atravessava seu momento mais problemático. Ainda assim, a Copa do Mundo foi um sucesso no campo. Vale ressaltar aqui que os interesses patrióticos ufanistas do governo militar definiram até quem deveria ser o treinador da seleção, indo contra João Saldanha, acusado de ser comunista, e preferindo o jovem Zagallo, que atenderia aos ditames do governo. Outro aspecto importante a ser destacado foi a reação da FIFA contra o futebol violência das Copas anteriores. A entidade redefiniu algumas regras. Uma delas foi a possibilidade de substituir até 2 jogadores durante a partida, além do goleiro. Outro destaque foi a introdução dos cartões coloridos, amarelo e vermelho, para indicar transparência a quem acompanhava os jogos no campo e pela televisão. Inclusive, essa foi a primeira Copa transmitida em cores, mas o Brasil teve que acompanhar em preto e branco mesmo. Ao mesmo tempo, a FIFA visava ampliar a divulgação do futebol pelo mundo, tanto que 75 seleções participaram das eliminatórias, com a inclusão da África e da Ásia e das Américas Central e do Norte. A equipe brasileira, comandada por Zagallo, contava com jogadores de grande prestígio nacional e internacional, como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e o gremista Everaldo. Na fase de grupos, vencemos todos os jogos. Uma virada de 2-1 sobre a Tchecoslováquia, jogo em que Pelé tentou fazer um gol chutando a bola do meio do campo e que deu origem à expressão "o gol que Pelé não fez". A Inglaterra, atual campeã do mundo, também enfrentou o Brasil na fase de grupos. Nesse jogo, vencido com gol de Jairzinho, ocorreu a antológica defesa de Gordon Banks, em uma hábil cabeçada de Pelé. O lance ficou marcado para a história das Copas como a mais fantástica defesa de todos os tempos. O Brasil seguiu sua trilha de sucessos em Guadalajara. Após vencer o Peru, que era treinado pelo brasileiro Didi, nas quartas de final, a seleção brasileira enfrentou na semifinal um tradicional adversário, a forte seleção uruguaia de Ancheta e Luiz Cubija, que inclusive abriu o placar da semifinal. Mas o Brasil conseguiu virar a partida para 3-1. Enquanto isso, na outra semifinal, alemães e italianos fizeram o chamado jogo do século. Após a igualdade em 1-1, as equipes protagonizaram um delirante confronto de muitos gols na prorrogação. Os italianos acabaram vencendo por 4-3 o time alemão, que teve o capitão Franz Beckenbauer, inclusive, atuando com uma tipóia no braço por conta de uma lesão. A grande final da Copa foi realizada no Estádio Azteca, na cidade do México. Brasil e Itália fizeram uma partida disputada no primeiro tempo, que acabou 1-1. Mas depois do intervalo, o show brasileiro contagiou o estádio, misturando a festa mexicana com o talento dos brasileiros. A goleada de 4-1 com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e o golaço de Carlos Alberto Torres presenteou o Brasil como a primeira seleção tricampeã do mundo de futebol. Jairzinho, que ficou conhecido como o furacão da Copa, marcou gols em todas as partidas, mas o artilheiro dessa edição foi Gerd Müller, com 10 gols. Zagallo tornou-se a primeira pessoa campeã de Copa, tanto como jogador quanto técnico. E Pelé tornou-se o primeiro e único jogador a vencer 3 edições de Copa do Mundo.
Com o título, o Brasil ficou em definitivo com a taça Gilles Rimet, taça que seria roubada e derretida em 1983. Na volta ao país, a seleção foi recebida pelo presidente Médici, que associou o sucesso no campo com a situação política vivida pelos brasileiros na época. Brasil tricampeão do mundo, Itália de Bonicenha em segundo, Alemanha Ocidental em terceiro e Uruguai em quarto foram os melhores classificados na Copa de 1970. Bom, amigo Central do Esporte, esse foi o História das Copas de hoje. Até a próxima! Até a próxima, professor Macari, que será daqui uns 2, 3 minutinhos, que em seguidinho a gente vai chamar outro quadro de História das Copas para contar as Copas de 74 e 78. Mas antes, queria a opinião de vocês. Para vocês, essa foi a maior seleção de todos os tempos? Olha, Quintana, é sempre difícil a gente falar, principalmente quando a gente não acompanhou, né? Você brinca muito aqui que você é o garoto do programa e tal, mas eu, infelizmente, na Copa de 70, eu ainda não era nascido, né? Fica difícil, eu ouço muito pelos parentes, pelos amigos comentarem, falarem, né? E só pelos nomes que a gente vê ali que disputaram a Copa, a gente já tem mais ou menos uma ideia. E se a gente pegar os 4 primeiros colocados, a gente já vê, né? Brasil, Brasil, Itália, né? Alemanha. A própria Alemanha e também o Uruguai, né? Tipo, países que hoje a gente pega no cenário do futebol mundial, ganharam por mais de uma vez, né? A Copa do Mundo. Então, eu acho que foi uma das Copas mais difíceis. Pela primeira vez, uma seleção conseguiu 7 vitórias em 7 jogos com essa vitória da seleção brasileira. Ao que tudo indica, pelas estatísticas e por quem estava ali, o rei do futebol, o Pelé, né, tenha sido a melhor de todos os tempos. Para ti, Jefferson, rapidinho? Assim como o Giaretta, né? Eu não era nascido na época, mas meu pai fala muito dessa seleção. O seu Sérgio, que o pessoal conhece aqui da UFN, ele fala muito dessa seleção. Ele compara sempre o tempo inteiro. Ele fala assim, essa seleção de hoje não ganharia da de 70 e tal. Né? Mas há de se, né, falar que a seleção, talvez uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, se não a melhor de todos os tempos. Né? Eu, das minhas memórias, eu posso falar de 94 para frente, que são as Copas que eu me lembro. Mas, assim, pela mística, né, que se criou em torno dessa seleção, talvez uma das melhores seleções brasileiras e talvez seleções mundiais de todos os tempos. Só para fazer um rápido comentário e não querer cortar esse clima, né, de Brasil para cima e tudo mais, o lado ruim só que fica dessa Copa de 70 é que o Brasil conquistou a taça Gilles Rimet em definitivo e essa taça foi roubada e derretida, né? É verdade. E aí a FIFA teve que criar uma nova taça para a Copa do Mundo. Eu acho que isso fica um lado meio de fiasco, né? Justo com o Brasil, né? Justo com o Brasil. Mas em relação aos feitos, o Brasil só veio repetir esse feito de 7 vitórias, vencer os 7 jogos em 2002. Né? 2002, no Penta. Em relação à seleção, em 94 a gente tinha algumas figuras como o Mazinho, teve o Raí, o Paulo O próprio Sérgio. Romário também, né? Eu digo de figuras que não eram unanimidade, né? Sim. Em 2002 a gente teve o Juninho Paulista, o Kleber. Eu acho que essa seleção, inclusive alguns jogadores Ronaldo não era precisaram ser unanimidade, adaptados. Exemplo do Clodoaldo, exemplo do Gerson, que foram recuados porque os meias já eram Rivelino, o Pelé jogou de meia para o Jairzinho jogar na frente, o Tostão jogou numa posição diferenciada. Quantos meias tinham essa seleção? Todos camisa 10. Exato, todos camisas 10 dos seus clubes foram jogar nessa seleção e eram titulares. E essa conquista de 70 rendeu a estrela amarela na bandeira do Grêmio, né? Em homenagem ao Everaldo. A estrela amarela que está na bandeira do Grêmio é em homenagem ao Everaldo, que fora tricampeão com a seleção brasileira. Bom, agora a gente vai seguir falando de Copa do Mundo, contando a história das Copas de 1974 e 1978. Olá, amigos do Central do Esporte. O quadro História das Copas de hoje apresenta as Copas da década de 70, uma época em que o futebol atravessava um período de mudança. No mundo, a humanidade assistia a transformações políticas na Península Ibérica, enquanto no Brasil, o regime ditatorial ainda permanecia atuando no cenário político, social e econômico. A Copa de 74 foi realizada no universo da Guerra Fria, na Alemanha Ocidental, um dos símbolos ideológicos que se levantaram após a Segunda Guerra. O interessante para essa Copa é que uma das classificadas europeias foi justamente a rival Alemanha Oriental, que passou pelas eliminatórias.
Curiosamente, o sorteio definiu que ambas as Alemanhas estariam no mesmo grupo. No esperado confronto, a Alemanha Oriental acabou vencendo por 1-0. Apesar de sua pouca tradição profissional, os orientais teriam maior sucesso apenas nas Olimpíadas de Munique, em 76, quando acabaram vencendo o torneio de futebol. Em Copas do Mundo, essa seria sua única participação. Apesar da derrota histórica, a Alemanha Ocidental se classificou para seguir no torneio. O Brasil, atual campeão do mundo, passava por um período de transição. Apenas Rivelino, Jairzinho e Piazza, da equipe histórica de 70, também estiveram na Alemanha. Além disso, o famoso salto alto veio de Zagallo e de sua comissão técnica. Mesmo tendo uma fase classificatória com muitas dificuldades, classificando-se apenas na partida decisiva contra o Zaire, o Brasil menosprezou o chamado futebol alegre dos holandeses, adversários do Brasil na segunda fase, que também era composta por grupos, já que o sistema de disputa dessa Copa era diferente das outras. Após vencermos a Alemanha Oriental e a Argentina, saímos derrotados por 2-0 para os holandeses, em um jogo onde sequer vimos a cor da bola. A Alemanha saiu campeã do outro grupo e faria a grande decisão contra a Holanda. Ainda sob o impacto da eliminação, o Brasil acabou perdendo também para a Polônia a decisão do terceiro lugar. O gol do jogo foi marcado pelo artilheiro da Copa, Lato. A decisão entre a Alemanha e a Holanda colocou o futebol eficaz contra o futebol total em lados opostos. Enquanto os alemães tinham a força, os holandeses invocaram o carrossel holandês, onde abusavam da posse de bola, ataque e defesa em bloco e uma constante troca de passes. Foi por esse motivo, aliás, que eles ganharam o apelido de Laranja Mecânica. Liderados por Johan Cruyff, a Holanda saiu na frente com um gol de pênalti marcado logo aos 2 minutos de jogo. Com muito pragmatismo e garra e contando com a torcida, os alemães viraram para 2-1 e conquistaram o bicampeonato. Cruyff acabou saindo o melhor jogador da Copa de 74, mas a taça ficou em solo germânico por 4 anos. A Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer campeã, Holanda vice, Polônia em terceiro e Brasil em quarto foram os melhores classificados da Copa de 74. Depois da soberba brasileira na Copa de 74, a seleção canarinho se preparou para o desafio da América do Sul. O Brasil ainda atravessava o regime ditatorial, a exemplo dos nossos vizinhos argentinos. Eles, aliás, ansiavam por sediar uma Copa do Mundo desde antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tentaram em 1930, em 34 e em 38. É provável que seriam a sede em 1942, com excelentes chances de conquista, pois a seleção estava em alto nível naquela época, sendo inclusive campeã da América. Mas os hermanos só conseguiram ser a sede exatamente no momento em que atravessavam uma violenta ditadura militar, com o exército fazendo uso do evento para projetar o governo e inflamar o espírito patriótico. Na Europa, levantou-se a hipótese de boicote. Alguns jogadores da França e da Holanda protestaram, mas João Avelange, presidente da FIFA, não alterou a programação. Há fatos, inclusive, que apontam para as torturas e assassinatos políticos durante a realização dos Jogos da Copa. A Argentina passou ao mundo uma imagem de país organizado e próspero. 5 cidades foram escolhidas para a sede, sendo que Buenos Aires contou com 2 estádios, o Monumental de Núñez, do River Plate, e o José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. No campo, o futebol se desenvolvia enquanto espetáculo. A disseminação midiática colaborava para o crescimento do evento. As eliminatórias já contavam com quase 100 seleções, para apenas 14 vagas. A Holanda seguia forte, mas sem o astro Cruyff, que por problemas particulares não foi à seleção. Mas Neskens, Rapp e Hasenbrink conseguiram levar a equipe laranja até a final do torneio. O Brasil, treinado por Cláudio Coutinho, conseguiu apresentar um futebol menos burocrático da Copa de 74. O interessante é que a seleção terminou invicta o torneio, sendo eliminada na fase semifinal apenas no saldo de gols, após a misteriosa goleada que os argentinos aplicaram sobre os peruanos, chegando ao ponto de associar o fato do goleiro Ramon Quiroga ser argentino de nascimento. Mas o jogo suspeito tinha mais a ver com o ambiente social e político que os argentinos atravessavam e com a sua necessidade de conquistar um título mundial para poder rivalizar com os uruguaios bicampeões e com os brasileiros tricampeões. No jogo contra o Peru, só para se ter uma ideia, os argentinos fizeram a pressão necessária, pois precisavam vencer por 4 gols de diferença para se classificar à final. Acabaram fazendo 6.
Sobrou para a equipe brasileira a vitória sobre a Itália na decisão do terceiro lugar e o título de campeão moral, atribuído pelo próprio treinador. Na grande final, um jogo disputadíssimo entre argentinos e holandeses. Mário Kempes abriu o placar no primeiro tempo. A Holanda dominou a segunda etapa com o Naninga empatando, faltando poucos minutos para acabar o jogo. A Holanda ainda acertou a trave antes do apito final. Aí, o velho ditado popular futebolístico do quem não faz leva acabou aparecendo. Na prorrogação, os argentinos passaram por cima com muita garra e a sua torcida e fizeram 3-1 sobre os holandeses. Um delírio argentino nas arquibancadas e uma festa que tomou as ruas do país. O resultado decretou o fim de uma geração chamada de carrossel holandês e de um time que perdera a segunda final consecutiva para um país anfitrião. A Argentina de passarela campeã, Holanda vice, Brasil de Zico e Roberto Dinamite em terceiro e Itália do Paolo Rossi em quarto foram os melhores colocados da Copa de 78. Por hoje era isso, amigos Central do Esporte. Até a próxima! Minutinhos finais, gurizada. O que dizer da história dessas Copas 70, 74, 78? Um mistério que perdura até hoje se essa Copa foi ou não comprada, né, Quintana? A de 78, A né? de 78, né? Me referindo à Copa de 78. A de 74, não muita surpresa, a Alemanha vencendo, enfim, sendo campeã. Agora, a de 78, até hoje a gente não sabe, né? Se aquele 6-0 para o Peru ali, de fato, o Peru foi ou não comprado, há uma história. Será se foi realmente mérito da Argentina? Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar isso há um dia atrás, né, de que parece que a Argentina teria subsidiado uma produção de grãos e enviado ao Peru por conta dessa questão aí. Um fato muito triste também de que a seleção da Argentina conquistou o título no estádio Monumental de Nunes, que é do River Plate, e a cerca de 700 metros dali existia um local onde pessoas eram torturadas. Essas torturas elas só não ocorriam em dias de jogos da Argentina por conta de que tanto torturadores quanto torturados juntos, olha que loucura isso, juntos torciam pela Argentina e se abraçavam, mas passado o jogo, no dia seguinte, os torturados criavam a expectativa de que tudo ia passar, tudo ia se apaziguar, muito pelo contrário. A tortura, infelizmente, continuava. E a Argentina usou muito, e muito mesmo, essa Copa para passar a imagem de que era um país feliz, um país que, sob o regime militar, estava se desenvolvendo. Esse eu acho que é o fato mais negativo, né, da Copa de 78. Para quem quer conhecer um pouquinho da história da ditadura militar na Argentina sobre esse período, independente de religião, existe um seriado do Netflix que conta a história do Papa Francisco, que mostra muito como funcionavam esses bastidores ali, porque eles ajudavam pessoas que eram perseguidas pela ditadura militar na Argentina, e realmente é muito triste aquele período, assim como foi aqui, né? Eu tenho, inclusive, Quintana, o nome do jogador, né, o Leopoldo Luque. O Leopoldo Luque teve um irmão morto não pela ditadura, mas por um acidente na época da Copa da Argentina, e ele fora chamado da concentração para ir ao enterro do irmão pelos pais. E ele conta e fala até hoje, né, que ele gostaria de que as pessoas da Argentina estivessem, no caso da comissão técnica, que muitos deles eram formados por militares, algo que até eu não sabia, estivessem no enterro do irmão e fossem lá dar um abraço nele. Isso não ocorreu, ele teve de enterrar o irmão apenas com a família dele, porque outras pessoas sequer foram dar um abraço nele. Estavam tão fanáticas, tão concentradas em vender uma imagem da Argentina em 1978, que nem sequer tiveram a sensibilidade de visitar o colega num momento de tristeza. 30 segundinhos, Jefferson. Muito triste, né, saber desses bastidores, entre aspas, né, do futebol. E que maldição é essa que tem a Holanda, hein, que nunca vai conseguir, parece que nunca vai conseguir ganhar uma Copa e quase que tradicionalmente ganhou da Holanda, pode erguer o caneco. Acho que a exceção mesmo foi o Brasil em 98. Ali seria o vice-campeonato da Holanda, a Holanda, que é o único país a ser 3 vezes vice-campeão, né? Trivice. 74, 78 e 2010. Pessoal, nosso tempo infelizmente esgotou. A gente teria muito mais assuntos aqui para falar, ainda mais no momento que a gente vive, fazendo essa referência ao passado das Copas de 74, 78, 70 também, que era um período conturbado e que remete a algumas situações de hoje, alguns muito pedidos, parecidas. Infelizmente, que algumas pessoas estão fazendo, mas vamos deixar para lá, vamos falar de esporte e seguir adiante, porque semana que vem a gente volta ao Central do Esporte, tá certo? Gereta Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço. Se Deus quiser, com uma vitória do Internacional de Santa Maria, voltamos na próxima semana. Tchau!